Olá a todos! Ken Yaman, o ator turco que conquistou milhões de corações ao redor do mundo, tem uma vida amorosa que gera muita controvérsia. Enquanto é adorado por fãs internacionais graças às suas novelas, na Turquia sua reputação é bem diferente. Acusações de arrogância, comportamentos polêmicos com mulheres e relacionamentos que chocaram o público. A última relação? Com uma mulher casada e mãe de família. Mas quem são as mulheres que passaram pela vida deste galã de 35 anos? E será que ele tem uma namorada agora em 2025? Fique até o final porque vamos revelar tudo sobre os romances, as polêmicas e a verdade por trás da fama de Ken Yaman. Se você gosta de saber os bastidores da vida dos famosos, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum detalhe. 8. Asselia Topaloglu. A história de Ken Yaman no mundo das relações públicas começou de maneira silenciosa, quase discreta, com Asselia Topaloglu. Na época, ele ainda era um ator em ascensão, tentando encontrar seu lugar na televisão turca. Seu primeiro trabalho havia sido na série Gönül İleri, que passou sem grande impacto. Mas tudo mudou quando foi escalado para İnat na Eski ao lado de Asselia. A química entre os dois chamou atenção desde o início, dentro e fora das câmeras. Durante as gravações, a proximidade deles era visível. Atores que trabalhavam no set comentavam que os dois tinham uma certa energia, algo fácil de notar mesmo por quem não acompanhava de perto. As conversas eram naturais, eles riam juntos, trocavam brincadeiras e tinham uma sintonia que ia além do roteiro. Logo surgiram comentários de que havia algo mais ali, algo que ultrapassava o universo fictício da série. A intensidade aumentou quando começaram a aparecer juntos em lugares públicos. Não eram muitas aparições, mas suficientes para despertar a atenção dos paparazzi. Uma das cenas mais comentadas aconteceu em um show do cantor Sem Celebi, onde foram flagrados abraçados, como um casal que não precisava esconder o que sentia. Mesmo assim, nenhum dos dois confirmava nada. Quando questionados por jornalistas, preferiam o silêncio, deixando no ar um mistério que só aumentava o interesse do público. Nos bastidores, porém, a situação era mais complicada. O produtor da série, Osman Sinal, era totalmente contra romances entre colegas durante as gravações. Ele acreditava que relacionamentos poderiam atrapalhar a dinâmica profissional e criar conflitos desnecessários. Por isso, Ken e Asselia precisaram agir com cuidado. Evitavam trocas de carinho no set e tentavam manter tudo em segredo, mesmo que a equipe percebesse pequenos detalhes que denunciavam a relação. Apesar da pressão, os dois seguiram juntos enquanto a série estava no ar. Era um romance jovem e espontâneo, cheio de descobertas e inseguranças. As pessoas mais próximas afirmavam que eles realmente viviam como um casal, dividindo confidências, fazendo planos e tentando aproveitar o momento sem pensar muito no futuro. Mas o fim de İnat na Eski em 2016 trouxe também o fim do relacionamento. A mídia turca noticiou a separação logo depois do encerramento das gravações, e dessa vez quem não tentou negar, apenas deixou que a história seguisse seu curso. Pouco tempo depois, o ator apareceu envolvido em uma nova relação, e isso reforçou a ideia de que a história com Asselia havia chegado ao fim definitivo. Ainda assim, muitos fãs lembram dessa fase como a primeira grande experiência afetiva do ator, uma relação marcada por naturalidade, juventude e por toda a transformação que ele vivia naquele momento de ascensão profissional. A separação, embora discreta, abriu caminho para a fase seguinte da vida pessoal de Ken. E essa nova fase começaria poucos meses depois com outra atriz que também deixaria sua marca na vida dele, Bestensu Özdemir. Apesar das diferenças entre as duas histórias, ambas revelam como a vida amorosa de Ken caminhava lado a lado com sua carreira, influenciando sua imagem e moldando a maneira como o público via. 7. Bestensu Özdemir. A nova fase na vida de Ken Yaman começou logo após o término silencioso com Asselia Topaloglu. O ator estava ganhando mais espaço na televisão turca, ficando cada vez mais conhecido, e sua rotina já não era a mesma de antes. Foi nesse período que Bestensu Özdemir entrou em sua vida. A relação começou de forma discreta, quase tímida, como se ambos ainda estivessem tentando entender o que sentiam. No início, preferiram manter tudo longe das câmeras, evitando aparecer juntos em público. Mas não demorou muito para que a situação mudasse. Com o tempo eles passaram a ser vistos em eventos caminhando lado a lado sempre de mãos dadas. A naturalidade com que apareciam aumentava ainda mais a curiosidade da mídia. Os fãs comentavam que formavam um casal bonito, e a imprensa reforçava essa imagem. Aos poucos Bestensu e Ken se tornaram um dos casais mais admirados do showbiz turco, símbolo de juventude, beleza e sintonia.
Apesar da exposição, a relação parecia estável. Eles participavam de festas, cerimônias e até eventos mais formais. As fotos nas redes sociais e nos jornais mostravam sorrisos e cumplicidade. Por um tempo, o público acreditou que aquele seria um relacionamento duradouro, capaz de acompanhar o crescimento profissional dos dois. Mas a tranquilidade aparente escondia problemas que começavam a surgir nos bastidores. No final de 2017, algo mudou. Durante uma gala importante da indústria televisiva, Bestensu apareceu sozinha, sem qualquer sinal da presença de quem. A ausência chamou atenção imediatamente. Jornalistas tentaram perguntar sobre o motivo, mas a atriz apenas manteve a postura, sem demonstrar desconforto. Quando finalmente decidiu falar, deixou claro que a relação havia chegado ao fim. Suas palavras foram diretas: "Não façam mais perguntas sobre o Sr. Ken. A relação não funcionou, não conseguimos chegar a um acordo. Minha consciência está limpa." A declaração marcou o rompimento de vez. Logo depois começaram a surgir rumores sobre uma possível traição por parte de Ken. A mídia turca publicou matérias sugerindo que esse teria sido o principal motivo do término. Embora ele nunca tenha se pronunciado oficialmente sobre isso, os comentários se espalharam rapidamente. Muitos jornalistas afirmavam que já existiam sinais de desgaste e que nos bastidores circulavam previsões de que aquele romance não duraria muito. O contexto da vida de Ken também contribuía para esse clima de instabilidade. Em 2017, durante entrevistas, o ator declarou que não era homem para o amor. Essa frase reforçou a impressão de que ele não estava disposto a assumir relações profundas naquele momento. Por outro lado, admiradores e críticos tentavam entender se a mudança de comportamento era resultado da fama crescente, da pressão da carreira ou de experiências pessoais mal resolvidas. Bestensu, depois do fim, evitou falar sobre detalhes. Mostrou firmeza ao dizer que preferia não prolongar o assunto e que seguia em frente. Seu posicionamento gerou respeito e fez com que muitos fãs apoiassem sua decisão de não se envolver em polêmicas. Enquanto isso, a vida de Ken continuava em movimento. Sua carreira estava prestes a entrar em uma nova fase, cheia de desafios, mudanças e, mais uma vez, novos rumores envolvendo seu nome. O ano seguinte traria transformações importantes, especialmente com a aproximação inesperada entre ele e outra figura do mundo artístico. Alguém que acabaria se tornando parte de uma das histórias mais comentadas da sua trajetória. E essa próxima história estava apenas começando, com o nome de Rabia Yaman surgindo no horizonte. 6. Rabia Yaman. Depois do fim conturbado com Bestensu Özdemir, a vida de Ken Yaman entrou em um período de mudanças rápidas. A carreira começava a ganhar força de verdade, e ele estava prestes a mergulhar em um dos projetos mais importantes de sua trajetória. Foi nesse intervalo, entre expectativas e incertezas, que surgiu o nome de Rabia Yaman. Diferente das relações anteriores, essa história não foi marcada por aparições frequentes ou declarações públicas. Pelo contrário, tudo aconteceu de forma tão breve que muitos só souberam depois que já tinha terminado. Rabia era designer de moda e já era conhecida pela imprensa turca por ter sido noiva do ator Şükrü Özdemir YLDZ, uma figura bastante popular no país. Quando rumores começaram a surgir sobre um envolvimento entre ela e Ken, o assunto ganhou força rapidamente. As pessoas queriam saber se o ator estava mesmo começando um novo romance ou se era apenas mais um comentário da imprensa sensacionalista. Mas dessa vez a situação era ainda mais delicada porque Ken estava começando as gravações de Erkinci Kuş, a série que mudaria por completo sua carreira. O timing dos rumores contribuiu para aumentar o interesse da mídia. Alguns diziam que o relacionamento entre Rabia e Ken havia sido real, embora curto. Outros afirmavam que a história não passava de um mal-entendido. O que tornou tudo mais confuso foi o fato de que várias testemunhas garantiram ter visto os dois juntos, agindo como um casal durante algumas semanas. Pessoas próximas afirmavam que eles realmente viveram um pequeno romance, discreto, rápido e interrompido antes que ganhasse forma. Ken, porém, negou. Em entrevistas e aparições públicas, afirmou que nunca teve qualquer relação amorosa com Rabia Yaman. Sua resposta direta dividiu opiniões. Alguns acreditaram sem questionar, já que ele parecia determinado a se afastar de qualquer polêmica que pudesse atrapalhar seu novo trabalho. Outros acharam estranho o silêncio de Rabia, que não confirmou nem desmentiu nada. O silêncio dela aumentou ainda mais o mistério. Enquanto isso, Erkinci Kuş estava começando a ganhar vida. O clima nos bastidores era de expectativa, e os primeiros testes com Demet Özdemir mostravam que havia uma química forte entre os dois protagonistas. A imprensa percebeu isso quase imediatamente.
E como acontece com frequência no mundo das séries turcas, o público começou a desejar que o romance das telas se tornasse real. Essa mudança de foco fez com que os rumores sobre Rabia e Yaman rapidamente perdessem força, ficando praticamente esquecidos diante do brilho crescente da nova produção. Ainda assim, essa breve passagem por sua vida marcou o início de uma fase em que Yaman seria observado de perto. Qualquer gesto, qualquer palavra e qualquer aproximação com alguém se tornaria notícia. Ele estava entrando numa fase em que sua vida pessoal e profissional se misturariam de forma intensa, às vezes até perigosa. O caso com Rabia, confirmado por testemunhas e negado por ele, foi apenas um aviso do que viria a seguir, e o que estava por vir não seria simples. O nome de Demet Özdemir começaria a aparecer não apenas como parceira de cena, mas como parte de uma história que se tornaria uma das mais comentadas da carreira de Ken. Uma história cheia de rumores, polêmicas e consequências que mudariam tudo. 5. Demet Özdemir. Quando Erkencikus começou, ninguém imaginava que a série se tornaria um fenômeno internacional. Muito menos que a relação entre Ken Yaman e Demet Özdemir seria discutida por anos, marcada por rumores, polêmicas e declarações que ultrapassaram os limites da ficção. No início, tudo parecia tranquilo. A série estreou com a proposta de ser leve, divertida e romântica, e logo conquistou o público. A química entre os protagonistas era evidente, tanto nas cenas quanto nos bastidores. Enquanto a produção ganhava força, rumores sobre o comportamento de Ken já circulavam pela Turquia. Alguns diziam que ele era arrogante, outros afirmavam que era apenas reservado. A verdade é que sua personalidade intensa chamava atenção, e isso se refletia na maneira como trabalhava. Com Demet, porém, a relação parecia harmoniosa. Os fãs rapidamente começaram a torcer para que o romance da tela se tornasse real. Cada olhada, cada risada e cada improviso alimentavam a imaginação do público. A mídia turca mergulhou de cabeça no assunto e escreveu diversas matérias sobre um possível romance entre eles. Nenhum dos dois confirmava nada. Mantinham o silêncio e deixavam que o mistério fortalecesse ainda mais o interesse dos espectadores. Enquanto isso, Erkencikus explodia em popularidade, e Ken Yaman se tornava ídolo de milhares de mulheres. Sua agenda começou a encher, e ele passou a ser convidado para eventos internacionais, onde era recebido por multidões de fãs. Foi nesse clima de fama crescente que, em 2019, veio a entrevista ao jornal Hürriyet, que mudaria completamente o rumo da história. Ao ser questionado sobre a vida amorosa, Ken afirmou que havia muitas mulheres em sua vida, mas não relações sérias. A declaração em si já gerou comentários, mas o que realmente causou impacto foi sua revelação inesperada. Começamos uma relação no episódio 20. Pela primeira vez, ele admitia um romance com Demet. A situação ficou ainda mais complicada quando o ator fez declarações consideradas sexistas. Ao falar sobre Demet, disse que se ela fosse sob recatada, nada teria acontecido. Comentou também que para uma química funcionar, um parceiro precisa ter libido elevada. As frases repercutiram negativamente e geraram um grande escândalo. Artistas famosos condenaram publicamente seu comportamento, e alguns deixaram de seguir Ken nas redes sociais. Projetos em andamento foram cancelados, e sua imagem sofreu um golpe profundo. A crise cresceu quando ele participou de um programa na Espanha. Durante a gravação, uma fã pediu que provasse ser deste mundo. Ken respondeu que poderia provar, mas nos bastidores. A fala foi interpretada como um convite inadequado, e a polêmica tomou proporções internacionais. A situação afetou diretamente Demet Özdemir, que pediu, por meio de seu empresário, que ele não mencionasse mais seu nome em entrevistas. Até Bestensu Özdemir, ex-namorada de Ken, se posicionou, dizendo que não concordava com a visão dele e que cada um tem seu caráter. O clima tornou-se insustentável, levando Ken a desaparecer das redes sociais por um ano. Quando reapareceu em 2020, surgiram rumores de reconciliação com Demet. Ken negou, afirmando que ela era uma amiga preciosa, mas que não se viam havia muito tempo. Mesmo assim, a história entre os dois continuou a acompanhar sua carreira. E enquanto tentava reconstruir sua imagem, um novo capítulo se aproximava, marcado por uma mudança de país e por um relacionamento que chamaria atenção em toda a Europa. 4. Dileta Leotata. Depois das polêmicas e do desgaste com a mídia turca, Ken Yaman parecia precisar de um recomeço. Esse recomeço veio quando ele decidiu aceitar o papel na série Beyan, Senhor Equivocado, lançada em 2020. A produção tinha potencial, mas apesar do entusiasmo inicial, durou apenas 14 episódios. As baixas audiências levaram ao cancelamento,
algo decepcionante para quem esperava que a série marcasse a recuperação definitiva da imagem do ator. No entanto, o fim desse projeto abriu espaço para uma mudança ainda mais decisiva. Com a pressão e as críticas acumuladas na Turquia, Kim optou por deixar o país. Seu destino foi a Itália, onde encontrou novas oportunidades e um público que o recebeu com entusiasmo. A migração marcou uma nova etapa de sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Aos poucos, ele conseguiu construir uma base sólida no mercado italiano, participou de programas de televisão e acabou protagonizando uma série local, mostrando que realmente podia recomeçar em outro país. Foi nesse cenário que Diletta Leottata entrou em sua vida. Uma apresentadora de televisão muito famosa na Itália, conhecida tanto por seus trabalhos esportivos quanto por sua forte presença nas redes sociais. O relacionamento entre os dois ganhou atenção desde o primeiro momento. Fotos e vídeos deles juntos se espalharam rapidamente, fazendo com que a imprensa italiana e turca acompanhasse cada passo do casal. A relação evoluiu de maneira intensa. O momento mais comentado aconteceu quando Kim fez um pedido de casamento em italiano. A declaração pública surpreendeu o público e mostrou que o ator estava vivendo algo diferente do que havia mostrado nos anos anteriores. Diletta anunciou o pedido em seu Instagram e confirmou que havia dito sim. Para muitos, esse foi o momento em que a história ganhou contornos de conto de fadas. Mas a fantasia durou pouco. Em janeiro de 2022, surgiram as primeiras notícias do término. A apresentadora revelou que a separação havia acontecido no verão anterior, mas que os dois haviam optado por manter discrição. Logo começaram a surgir especulações de que tudo não passava de uma relação criada para marketing ou publicidade. As críticas foram fortes, principalmente porque Kim ainda enfrentava rejeição na Turquia e era visto por alguns como alguém tentando reconstruir sua imagem. Diletta, porém, decidiu falar abertamente. Negou com firmeza que o relacionamento tivesse sido armado. Disse que realmente acreditou no amor e que tudo começou de forma intensa e sincera. Foi amor à primeira vista, declarou. Também confessou que viveu um verdadeiro conto de fadas, mas que o final foi rápido e doloroso. Segundo ela, o término a deixou devastada, pois envolvia questões pessoais e de confiança. Em outra entrevista publicada em um jornal italiano, Diletta explicou que Kim enfrentava problemas emocionais desde 2017 e que isso havia afetado a relação. Suas palavras chamaram atenção e geraram novas discussões sobre a personalidade do ator e a forma como ele lidava com suas emoções. Mesmo com o fim, a história com Diletta marcou profundamente a fase italiana de Kim. Esse período também abriu espaço para novos rumores, novos relacionamentos e novas controvérsias, algumas envolvendo nomes ligados ao ambiente artístico e outras surgindo de encontros inesperados. E entre esses novos nomes estava uma atriz que chamaria a atenção da mídia nos meses seguintes, Gözde Gürkan. 3. Gözde Gürkan. A fase na Itália mudou muito a vida de Kim Yaman, mas também trouxe novas situações inesperadas. Depois do término com Diletta Leottata, o ator passou um tempo longe das polêmicas mais intensas. Mesmo assim, seu nome continuava sendo assunto frequente na mídia. Qualquer passo, qualquer foto e qualquer interação despertavam curiosidade. Foi nesse clima de atenção constante que surgiu o nome de Gözde Gürkan, uma atriz conhecida por interpretar a personagem Begüm na série Emanet, bastante popular entre os fãs de dramas turcos. O primeiro rumor sobre os dois apareceu de forma discreta. Alguns portais de entretenimento comentaram que Kim e Gözde teriam sido vistos juntos em um ambiente social, sorrindo e conversando com naturalidade. A notícia ganhou força rapidamente, principalmente porque Gözde era uma figura carismática e tinha um público fiel. Para muitos fazia sentido que os dois se aproximassem naquele momento, já que Kim buscava uma nova fase após o desgaste emocional dos últimos anos. Com o passar dos dias, os comentários aumentaram. Revistas especializadas começaram a publicar pequenas notas dizendo que havia um relacionamento em andamento. Nada muito profundo, mas suficiente para despertar o interesse dos leitores. Pouco depois, alguns sites afirmaram que a relação tinha causado agitação no mundo das revistas, porque ninguém esperava que Kim engatasse algo tão rápido depois de um romance tão exposto como o que viveu com Diletta. Ainda assim, não havia provas concretas. Nenhum vídeo, nenhuma foto comprometedora, nenhum flagrante claro. A situação era alimentada principalmente pelo disse-me-disse. Mesmo assim, muitas pessoas acreditavam que havia algo verdadeiro ali. O motivo era simples: Gözde estava sendo vista com mais frequência em lugares próximos aos que Kim frequentava. Não era muito, mas para um público sempre atento, eram sinais suficientes. Apesar disso, a suposta relação pareceu durar pouco.
Em poucas semanas, as mesmas páginas que divulgavam o romance começaram a falar em separação. E mais uma vez, tudo sem declarações oficiais. Nenhum dos dois confirmou ou negou o envolvimento. A ausência de respostas deixava um ar de mistério. Alguns interpretaram o silêncio como uma tentativa de evitar exposição desnecessária. Outros acreditavam que o romance nunca existiu de fato e que tudo não passava de especulação alimentada pela imprensa. O comportamento dos dois reforçou essa ideia. Quem continuou sua rotina profissional e pessoal na Itália, focado em projetos televisivos e campanhas publicitárias. Já Gozzi seguiu sua vida na Turquia, participando de eventos e mantendo a agenda normal como atriz. Nada indicava conflito, mágoa ou qualquer rastro de um envolvimento mais profundo. Era como se tudo tivesse sido apenas uma breve passagem real ou imaginada na lista de rumores que sempre acompanharam a vida do ator. Com o fim dessa fase, a imprensa começou a voltar seus olhos para outra história que estava ganhando força. Surgiam novas fotos, novas testemunhas e novos boatos que apontavam para mais um possível romance na vida de Ken. Desta vez, porém, não era uma atriz, e sim alguém que fazia parte de seu círculo profissional, sua professora de dança, Maria Venanzi. E essa nova história prometia ser ainda mais comentada. 2. Maria Venanzi. Depois que os rumores sobre Gozzi Gürkan perderam força, a atenção da mídia voltou-se novamente para Ken Yaman. A fase italiana do ator já era marcada por encontros, novos projetos e uma rotina mais exposta do que nunca. Nesse ambiente movimentado, uma pessoa inesperada passou a ganhar destaque nas notícias: Maria Venanzi, professora de dança e parte importante da preparação física e artística de Ken em sua nova carreira internacional. O relacionamento entre professor e aluno sempre chamou a atenção do público, mas, no caso deles, a curiosidade parecia ainda maior. Tudo começou com um vídeo que circulou nas redes sociais. Ken e Maria apareciam dançando em uma festa, rindo e se aproximando de maneira natural. O clima leve chamou a atenção, mas o que realmente virou notícia foi o momento em que os dois se beijaram, flagrados por pessoas que estavam no local. A gravação rapidamente se espalhou e ocupou sites italianos, turcos e até páginas internacionais dedicadas ao ator. Para muitos, aquele era o início de um novo romance. Os boatos se intensificaram quando eles foram vistos juntos novamente, dessa vez em um bar. Testemunhas afirmaram que os dois conversavam de forma íntima, demonstrando carinho e proximidade. O gesto reforçou ainda mais a ideia de que algo estava acontecendo entre eles. A diferença, porém, estava no fato de que Maria não fazia parte do universo habitual de atrizes e apresentadoras que Ken costumava frequentar. Ela era uma profissional que trabalhava diretamente com ele, alguém que o ajudava a treinar e se preparar para os papéis que surgiam na Itália. A imprensa interpretou essas aparições como sinais claros de um novo amor. Portais de entretenimento publicaram manchetes chamativas, sugerindo que Ken teria encontrado um novo rumo afetivo ao lado de Maria. Os fãs, como sempre, dividiram opiniões. Alguns apoiaram o possível romance, dizendo que Maria parecia trazer tranquilidade à vida do ator. Outros acharam que tudo era cedo demais, especialmente após a exposição intensa do relacionamento com Diletta Leottata. O mais curioso, entretanto, foi a postura de Ken. Diferente de fases anteriores, em que negava ou se irritava com perguntas sobre sua vida pessoal, ele simplesmente não se pronunciou. Não confirmou, mas também não negou. Seu silêncio abriu espaço para interpretações de todos os tipos. Para alguns, esse comportamento mostrava maturidade e desejo de preservar sua intimidade. Para outros, era apenas uma forma de evitar polêmicas, já que qualquer declaração poderia desencadear novos debates na mídia italiana e turca. Maria, por sua vez, também não comentou nada publicamente. Ela continuou trabalhando, participando de eventos e mantendo sua vida longe dos escândalos. Sua postura discreta contrastava com o ritmo acelerado das notícias que a envolviam. Com o tempo, a história foi perdendo intensidade. Sem novas aparições públicas ou declarações, o assunto esfriou naturalmente, embora nunca tenha sido totalmente esquecido pelos fãs mais atentos. Mesmo assim, o suposto romance com Maria Venanzi marcou mais uma etapa na trajetória de Ken Yaman. Mostrou que sua vida privada continuava a atrair olhares e que qualquer detalhe poderia virar notícia. Porém, o próximo capítulo seria ainda mais surpreendente, envolvendo uma mulher que ninguém imaginava e que acabaria gerando a maior polêmica de sua fase italiana. O nome dela era Sara Bluma. Sara Bluma. Depois de tantos rumores e relacionamentos diferentes, a história de Ken Yaman parecia entrar em uma nova fase, marcada por polêmicas inesperadas.
Quando o nome de Sarah Bluma surgiu, ninguém imaginava que aquela seria uma das situações mais comentadas da vida do ator desde que ele havia se mudado para a Itália. O motivo era simples. Dessa vez, o escândalo não vinha apenas da exposição de um romance, mas da natureza delicada da vida pessoal da mulher envolvida. Sarah Bluma era conhecida nas redes sociais, onde compartilhava seu estilo, viagens e momentos do cotidiano. Italiana de origem argelina, ela tinha um visual marcante e chamava atenção pelas fotos ousadas e pela personalidade extrovertida. Até então não havia qualquer rumor que a ligasse ao ator. Por isso, quando surgiram as primeiras imagens dos dois de mãos dadas, caminhando de forma próxima e descontraída, o público ficou surpreso. Os registros mostravam poses românticas, olhares cúmplices e uma naturalidade que indicava mais do que uma simples amizade. A notícia se espalhou rapidamente. Sites de entretenimento começaram a publicar as fotos, e as redes sociais foram tomadas por comentários. Alguns admiradores de quem celebraram a ideia de um novo amor, enquanto outros estranharam a aproximação repentina. Mas a situação ganhou outra dimensão quando informações sobre a vida pessoal de Sarah vieram à tona. Ela era casada com Stefano Papa, com quem tinha um filho de 5 anos. O fato transformou um simples rumor em um escândalo internacional. A revelação da vida conjugal de Sarah provocou uma onda de críticas. Muitos a acusaram de ser imoral, dizendo que o comportamento dela não condizia com o compromisso que tinha com a família. Comentários agressivos surgiram nas redes sociais, especialmente de fãs de Ken, que não aprovavam a relação. A postura ousada dela, com fotos consideradas excessivamente sensuais, também se tornou alvo de ataques. Para muitos, tudo aquilo era inaceitável. A imprensa italiana e turca cobriu o assunto intensamente, tentando descobrir se o relacionamento era verdadeiro, se havia traição e qual seria a posição de Ken diante das acusações. No entanto, como já havia acontecido em outras fases de sua vida, o ator decidiu não comentar o caso publicamente. Nenhuma declaração, nenhuma explicação e nenhuma tentativa de desmentir ou confirmar o que estava sendo dito. Sua postura silenciosa alimentou ainda mais a curiosidade do público. Enquanto isso, Sarah enfrentava críticas em quase todas as suas redes sociais. Alguns usuários pediam que ela se pronunciasse, outros exigiam respeito a seu marido e filho, e muitos apenas atacavam sua imagem. A pressão cresceu a tal ponto que algumas pessoas próximas a ela começaram a comentar que o caso estava interferindo na vida profissional e pessoal da família. Mesmo com toda a polêmica, não houve esclarecimento sobre o real estado da relação entre Sarah e Ken. Ninguém sabia ao certo se eles estavam juntos de fato, se era algo passageiro ou se tudo não passava de um mal-entendido ampliado pela mídia. O silêncio dos envolvidos deixava espaço para dúvidas e versões diferentes dos acontecimentos. O que ficou claro é que esse episódio marcou profundamente a trajetória recente de Ken, mostrando mais uma vez como sua vida amorosa seguia ligada a escândalos, interpretações e julgamentos públicos. E embora esse capítulo encerre essa fase específica, a história de Ken Yaman continua aberta, com novos caminhos, desafios e possíveis reviravoltas pela frente. E então, o que você achou das revelações sobre a vida amorosa de Ken Yaman? Essas polêmicas mudaram a sua opinião sobre o ator? Deixe seu comentário aqui embaixo contando o que você pensa sobre tudo isso. Sua opinião é muito importante para nós. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para receber todas as novidades sobre seus artistas favoritos. Até o próximo vídeo!